Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre três tipos de licença de software, né? Três modelos que a gente pode desenvolver um software e distribuí-lo ou adquirir um software também, né? Ah, o primeiro que eu queria falar é o sistema de código aberto. Quando a gente desenvolve um programa, a gente escreve o código-fonte dele. E esse código-fonte permite que um usuário saiba exatamente o que o programa irá fazer, instrução por instrução, desde que ele conheça a linguagem de programação. Então, é ali onde você coloca toda a ideia do que o software vai fazer. E eu posso abrir esse código-fonte, eu posso deixar disponível para quem quiser ler o código-fonte e saber exatamente o que o programa vai fazer. Tá? E isso a gente chama de sistema de código aberto, quando você pega o sistema e fornece o código-fonte para que ele possa validar as coisas que estão acontecendo. Isso normalmente acontece com softwares gratuitos, mas não é uma obrigatoriedade. O código aberto se refere ao código-fonte estar disponível para consultas. Isso é comum em diversos programas, né? Como, por exemplo, o Linux, ele tem essa fama de ser um sistema de código aberto, mas um sistema proprietário também poderia, um sistema com um dono que não é gratuito também poderia abrir o seu código-fonte. Não é uma restrição, só que normalmente não acontece, por quê? A partir do momento que eu abri o meu código-fonte, deixei ele disponível, qualquer pessoa pode reproduzi-lo, né? Então, normalmente em sistemas que envolvem um custo, isso não acontece. Mas um sistema ser gratuito e ter o código-fonte aberto não necessariamente o torna um sistema livre, como é o caso do Linux. O Linux ele está um passo além do código aberto. Ele tem o código aberto, ele é gratuito, só que ele também é um sistema livre. Você pode usar ele comercialmente de maneira livre. Isso, as suas derivações de Linux em geral têm essa característica de poder usar livremente para fins comerciais, para fins acadêmicos, para fins pessoais, da maneira que você quiser, com toda a liberdade do sistema, além de você ter o código aberto. E ele, no caso dos Linux, por exemplo, ele ainda tem ele vai dentro da GPL, a General Public License, né? Ele está dentro lá da GNU. Então, essas atribuições, esses selos que ele recebe de GPL, GNU, tanto que muita gente chama de GPL GNU Linux, né? Vai indicar que eu não só posso usar o sistema, como eu posso olhar o seu código-fonte, posso alterar esse código-fonte, porém, se eu quiser distribuir qualquer versão que eu faça baseado no kernel Linux, eu não posso cobrar por ela. Aí fere a GPL GNU Linux, no caso da licença deles, né? Então, um sistema livre, ele vai além, ele precisa ser gratuito, ele precisa ter o código aberto, e quem quiser fazer modificações pode, essas modificações têm que ser livres também. Aí você consegue entrar no âmbito de sistema livre completo, dentro da GNU, dentro da GPL. Existem mais critérios, existem mais coisas que definem essa liberdade, que nem todos os softwares instalados por padrão no Linux são softwares livres, né, para poder manter o seu critério GPL GNU. Então o sistema livre ele preza a liberdade total, não só no preço, não só no código aberto, mas também nas suas interações. Já um sistema proprietário é aquele sistema que tem um dono, por exemplo o Windows. A Microsoft é dona do Windows, ela vende o Windows de acordo com os preços que ela julga necessário e com as versões que ela julga necessário. Por exemplo, o Windows, você vai ter um Windows cliente e o Windows servidor. O Linux, dificilmente você vai ter essa diferenciação forte, porque o servidor ele vai ter mais opções, o cliente vai ter menos. Porque ele vai vender mais caro o servidor do que o cliente, natural. No Linux, como você já é livre, todas as funcionalidades do sistema operacional já vêm liberadas por padrão em qualquer versão.
né? Então tem essa característica. Já o Windows, ele vai, como ele é o proprietário daquele sistema, ele vai liberar as versões de acordo, vai liberar as funcionalidades de acordo com as versões que ele está vendendo, mais caro ou mais barato. E o código-fonte do Windows, de forma alguma, é um código aberto. Só a Microsoft tem, ela é a detentora do código e não deixa ninguém olhar. Então não sabemos exatamente o passo a passo do código, certo? Existem algumas licenças aqui meio intermediárias, né? Tipo, tem a Mozilla criou uma própria licença, porque o Firefox, por exemplo, ele tem parte do código aberto, mas tem uma pequena parte que é fechada, então não pode ser considerado um software livre, mas ele tem uma parte aberta. Tem algumas outras licenças, tem como explanar mais isso. Esse aqui é só uma ideia básica dos 3 principais tipos aí que nós temos. Código aberto, onde você pode conferir o código-fonte do sistema. Sistema livre, ele vai ter código aberto também, mas vai ter muito mais coisas, ele vai ser livre, com certeza vai ser gratuito, e as suas derivações têm que ser distribuídas gratuitamente também. Tem vários outros critérios, recomendo uma pesquisa sobre GNU e sobre GPL, aí colocar o termo Linux depois vai vir bem mais fácil. E o sistema proprietário tem um dono que vai controlar as suas coisas e normalmente não vai ter um código aberto por questões comerciais. Esse aí é o basiquinho.